Alguns advogados que nós escutamos são categóricos. Ele cometeu um fiscal conferiu criminais considerados. Impeachment, impedimento, afastamento. Eu pergunto, esse parlamento terá condição moral de afastar o governador? Eu acho que nós precisamos aí analisar, investigar, e mediante a comprovação, mediante provas cabais, eu vejo que esse parlamento tem que se prontificar, o parlamento vai ter que se posicionar. Nós vimos aí no cenário nacional, a presidente da República foi impedida, porque houve a constatação ali das pedaladas fiscais, termo comum, termo popularmente chamado. Então, se o governador, Simão Jatê, se o parlamento perceber que isso precisa ir avante, eu acho que a sociedade também tem que se prontificar, a sociedade também tem que começar a pressionar o parlamento. Infelizmente, o governador conta com maioria nessa casa. A nós, como oposição, resta denunciar, apresentar a CPI, a nós, como oposição, resta investigar, mas depois da investigação, fato consumado, constatado, eu acho que a sociedade precisa dar uma resposta, precisa pressionar os parlamentares, porque a sociedade os elegeu. Nós tivemos na semana passada o governador tornando lei o abono, novamente, desrespeitando o servidor público da base da pirâmide, aquele que ganha menos do salário. O servidor público no estado do Pará está ganhando menos do salário. Quer dizer, o governador, ele usa e abusa, o governador faz o que quer. Coisas do cenário nacional, situações no cenário nacional não permitidas no estado do Pará, está permitido. Na verdade, estamos vivendo um estado sem lei, um estado de faroeste, como se ele fosse o xerife principal, mandando aos seus pares, mandando aos parlamentares que o obedeçam, ferindo ou não os cidadãos do estado do Pará. Então, acho que nós precisamos investigar essa situação e comprovar essa situação. Há necessidade de pedir, sim, se a presidente da República fez a mesma coisa e foi impedida, por que o governador se acha o bambambam e não pode ser investigado, se constatado não pode ser punido? Mais um caso de execução, em plena luz do dia, no início da manhã, em plena luz do dia, um bairro que a gente chamava até Mãe de Nova, e tudo mais. Isso reflete diretamente o que o senhor tem batido aqui, tem falado, tem denunciado, e o jeito que isso chegou. Na verdade, o que nós vivemos no estado do Pará é um faroeste caboclo, faroeste caboclo. Nós saímos de manhã, antigamente profissões como polícia, profissões como agente penitenciário, eram profissões de risco. Hoje em dia a profissão de risco é ser cidadão e nascer no estado do Pará. Essa é a profissão de risco. Então você sai de casa pela manhã, pede a Deus uma bala perdida não te encontra, e quando voltar você tem que se ajoelhar, e orar ou rezar e agradecer a Deus muito mais, porque nós temos denunciado, a oposição tem feito seu papel, eu como deputado da segurança pública tenho denunciado a falta de investimento, a falta de manutenção nas estruturas civis dos quartéis, nas delegacias. Então nossa parte está tudo feito. A falta de compromisso do governador em não dar o aumento dos servidores militares, pactuou em janeiro, não deu agora. Então o servidor que não recebeu, ele é um servidor de segundo plano, ele é um servidor desrespeitado. Então, mas o governador ele se exime, ele diz que é assim mesmo e que a onda de sangue do Brasil tem que chegar no estado do Pará. E já chegou há muito tempo. Então é um descaso. A Polícia Civil não tem a quantidade de pessoal suficiente para averiguar essa situação de crime. A Polícia Civil tem estrutura muito ruim, não os servidores, mas estruturas que o Estado dá a ela. Nós precisamos otimizar a Polícia Civil, esses casos precisam ser elucidados, precisamos respeitar a categoria de praças da Polícia Militar e a violência cessará. Mas esse governo não, é um governo que pactua com violência, porque talvez a violência ainda não chegou, a sua casa deve andar com 6, 7, 8 policiais ao seu redor e se sente muito seguro, ele e a família dele, mas o restante está padecendo.